Nada é grande demais para o nosso Deus. E talvez você precise ouvir isso hoje, com calma, com verdade, com fé. Porque tem momentos em que tudo parece longe demais, difícil demais e até impossível. Mas é justamente aí que a fé começa a nascer de verdade. No íntimo, quando você escolhe acreditar mesmo sem ver. Eu não estou aqui para te prometer um caminho fácil, mas para te lembrar de quem caminha com você. O Deus que criou os céus com a palma das mãos é o mesmo que se inclina para ouvir a tua oração em silêncio, enxugando lágrimas que ninguém mais viu cair. E se ele disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas, imagina o que ele pode fazer quando você se permite confiar um pouco mais a cada dia. Mateus 17, 20. Essa não é só uma palavra bonita, é uma verdade viva, um convite para ativar uma fé ousada que rompe limites e transforma impossibilidades em testemunhos. Não importa o tamanho do desafio, o poder de Deus é maior. Respira fundo, entrega no altar do Senhor e deixa essa fé se acender dentro de você agora. Você não chegou até aqui por acaso. Há uma razão maior para você estar ouvindo essa mensagem agora. E mesmo que o coração esteja cansado, algo dentro de você ainda acredita que Deus pode falar. E Ele vai. Talvez você esteja vivendo dias em que a esperança tem escapado pelos dedos. E por mais que você tente se manter firme, o medo tem sussurrado dúvidas. A angústia tem pesado no peito e o desânimo tem tentado calar sua oração. Você já tentou esconder de todo mundo esse cansaço da alma, esse vazio difícil de explicar, essa sensação de que nada muda, de que você está ficando para trás. Mas Deus vê. Ele não apenas vê, Ele entende. E Ele te trouxe aqui para lembrar que você não está sozinho nessa batalha. Ele está aqui agora, nesse exato momento. A palavra de Deus diz em Jeremias 32, 27, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria algo difícil demais para mim? E essa pergunta ecoa como um chamado de volta à fé. Porque às vezes a gente ora, mas no fundo não acredita mais que Deus vai fazer. Só que o mesmo Deus que abriu o mar em dois, que sustentou o povo no deserto e que ressuscitou o Filho amado, ainda continua sendo Deus de milagres. Nada é grande demais para Ele. Nem a tua dor, nem a tua dívida, nem esse diagnóstico, nem essa angústia que você tenta esconder dos outros. Ele é Deus e Ele continua tendo a última palavra. Não importa há quanto tempo você carrega esse peso, ou o quanto já disseram que não tem mais jeito, Deus não desistiu de você. E Ele te trouxe aqui para reacender essa fé que o mundo tentou apagar. Pensa em Abraão. Deus prometeu um filho quando ele e Sara já não tinham mais esperança humana. Aos olhos naturais, era impossível. Mas a fé de Abraão moveu o impossível, porque ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para quem havia prometido. A fé que move montanhas não vem de um coração perfeito, mas de um coração que escolhe continuar crendo, mesmo quando tudo diz o contrário. E talvez, como Abraão, você esteja sendo chamado agora a olhar além do que seus olhos conseguem enxergar. Talvez Deus esteja te convidando a crer mesmo em meio ao silêncio, a continuar marchando mesmo sem ver sinal de chuva, como Elias orou 7 vezes antes da nuvem aparecer. Fé ousada é isso. Continuar esperando quando o mundo manda desistir. E se você ainda respira, é porque ainda há promessa viva dentro de você. Deus promete estar com os que o buscam, promete renovo para os cansados, refrigério para os abatidos e força para os que não têm nenhum vigor. Ele não mente, Ele não falha, e Ele conhece o teu coração como ninguém. Essa estação difícil que você está enfrentando pode até parecer o fim, mas Deus transforma deserto em jardim, lágrima em testemunho e dor em crescimento. Há uma saída, há um caminho,
E há um propósito por trás de tudo isso, mesmo que agora você não consiga ver. O céu não te esqueceu. Deus não virou o rosto para você. Ele está te cercando com cuidado, preparando algo que vai fazer sentido mais à frente. Aguenta só mais um pouco. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus sabe exatamente o que você tem vivido por dentro. Aqueles dias em que ninguém percebe o quanto você está travando uma guerra só para continuar de pé, Ele viu. Aqueles pensamentos que te fizeram questionar até onde vai a tua fé, Ele ouviu. Ele conhece suas lágrimas, aquelas que caem no travesseiro sem som. E ainda assim, Ele escolheu você. Ele continua te chamando pelo nome. Deus não escolhe os mais fortes ou os mais perfeitos. Ele escolhe os disponíveis, os quebrados, os que se achegam a Ele com o pouco de fé que ainda resta. Porque é com esse pouco que Ele faz muito. É com esse quase nada que Ele pode mover tudo. Deus está falando com alguém agora através desse vídeo. E se é com você, apenas receba essa verdade com o coração aberto. Agora presta atenção nisso aqui. O que Deus quer fazer na tua vida não depende do que os outros acham possível, nem do que você perdeu, nem do que ainda está faltando. A fé que move montanhas é aquela que se recusa a aceitar que acabou. É aquela que diz, eu ainda creio, mesmo chorando. É aquela que ora de joelhos com o coração rasgado, mas não para de orar. E Deus responde esse tipo de fé. Ele se manifesta quando você entrega tudo, até a dúvida, até a fraqueza. É nesse lugar de rendição que os milagres acontecem. Não é força, é fé. Não é controle, é entrega. E quanto mais você se entrega, mais leve você vai ficando. Porque Deus começa a agir onde você parou de tentar resolver tudo sozinho. Fica comigo até o final, porque essa fé que Deus quer ativar em você hoje não é fraca, não é pequena, não é passageira, é fé ousada. Fé que vai além da lógica, que enfrenta gigantes, que acredita no poder do nome de Jesus. E quando essa fé é ativada, as correntes caem, portas se abrem e você começa a ver o impossível acontecendo aos poucos. A dúvida até tenta voltar, mas ela já não encontra mais espaço, porque agora você tem uma certeza firme dentro do peito. Deus está comigo. E se Ele está, eu não estou perdido. Eu estou no centro do cuidado dEle. Respira fundo. Você chegou até aqui, e isso já é prova de que ainda tem esperança viva dentro de você. E Deus honra quem ainda espera nele. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Porque Deus sabe exatamente o quanto você precisava ouvir cada palavra. E mesmo que por fora você tente manter o controle, por dentro tem uma alma clamando por respostas, por direção, por alívio. Tem momentos que ninguém entende o que se passa aí dentro. Você até tenta explicar, mas é como se as palavras não dessem conta de traduzir o que você sente. É um cansaço que vai além do físico, uma dor que nem sempre tem nome, um sentimento de estar perdido, mesmo tentando fazer tudo certo. E no fundo, o que você quer é simples, um sinal de que Deus ainda está com você, uma certeza de que tudo isso vai passar, uma voz que diga, calma, eu ainda estou aqui. E Ele está. Ele não saiu, não se distraiu, não te esqueceu, pelo contrário. Ele te trouxe exatamente para esse momento, para esse vídeo, porque Ele tem algo específico para fazer aí no teu coração. A Bíblia diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E isso é mais do que uma promessa bonita. É um abraço de Deus para a tua alma agora. Porque o medo tem tentado tomar o lugar da fé e a dúvida tem gritado alto quando você fecha os olhos para orar. Mas esse versículo vem como um sussurro do céu dizendo, você não está sozinho, eu sou contigo. E quando Deus é com alguém, as circunstâncias podem até ser desafiadoras, mas não serão maiores do que a presença dele. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está sustentando você.
Mesmo quando tudo parece escuro, Ele continua sendo tua luz. Essa palavra é viva, é real, é para agora. É o Senhor te lembrando que Ele vai te fortalecer, não com a tua força, mas com a dele. Pensa em Davi diante de Golias. Aos olhos humanos, era um jovem comum contra um guerreiro gigante. Mas Davi não confiava na espada, nem na armadura, nem na lógica. Ele confiava no Deus que ele conhecia. E foi com essa fé ousada que ele correu para a batalha. Não se acovardou. Ele disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Talvez o teu gigante hoje não tenha nome de Golias, mas se chama medo, rejeição, crise financeira, doença, solidão. E Deus quer que você enfrente isso com fé, não com as tuas armas, mas com a certeza de quem vai contigo. A fé que move montanhas não vem da tua capacidade, vem da tua confiança no Deus que nunca perdeu uma batalha. E talvez você esteja no meio do processo e o processo dói, porque esperar é difícil, confiar sem entender é desgastante, continuar sem ver resultado é exaustivo. Mas é nesse terreno, onde tudo parece seco, que Deus planta sementes de milagres. Ele nunca desperdiça dor, nada é em vão. Tudo está sendo usado para fortalecer sua fé, para alinhar o seu coração, para preparar o caminho. Deus não te levou até o meio do caminho para te abandonar. Ele está te moldando, te ensinando a depender dele, te mostrando que até no silêncio ele continua agindo. E no tempo certo, ele vai manifestar aquilo que prometeu. O que hoje parece escuro, amanhã será testemunho de luz. Ele não tarda. Ele age no tempo perfeito e Ele está trabalhando agora mesmo. Ainda que você não consiga perceber, tem coisa que só Deus viu, só Deus entendeu, só Deus ouviu quando ninguém mais estava por perto. As orações que você fez calado, os pedidos que você não teve coragem de dizer em voz alta, os sonhos que você engavetou achando que era tarde demais. Ele viu e Ele ainda lembra de cada detalhe. Deus não se esqueceu de nada. E se Ele não se esqueceu, também não desistiu. Ele sabe exatamente o que você aguenta, o que você precisa e o tempo certo de entregar. Por isso, não se compare com a caminhada dos outros. Deus está escrevendo algo único com você. E vai chegar a hora em que tudo o que hoje te confunde vai fazer sentido. Porque quando Ele cumpre, é sempre maior do que a gente esperava. Agora presta atenção nisso aqui. O diabo tenta te parar, não porque você é fraco, mas porque você carrega algo forte dentro de você. Ele sabe que se você continuar, vai romper, vai crescer, vai ser resposta de Deus para muita gente. É por isso que a luta aumentou, é por isso que parece que tudo vem contra. Mas também é por isso que você precisa ficar firme. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você não foi feito para parar no meio. Você nasceu para ver promessas cumpridas. E essa fé que Deus está despertando agora é para te levantar, para te fazer marchar com coragem mesmo quando as pernas tremem. Não é por força, é pela presença, é pelo Espírito Santo que te guia e te dá força para cada passo. Você vai conseguir, porque Deus vai contigo. Se está fazendo sentido, comenta um "eu creio" ou "amém" aqui nos comentários. Porque declarar fé também é um passo de coragem. E enquanto você declara, Deus começa a agir. Não subestime o poder de uma palavra liberada em fé. Às vezes, é esse simples "eu creio" que rompe uma cadeia invisível, que abre uma porta no invisível, que libera um mover espiritual. Você não está assistindo isso só para se sentir melhor. Deus quer mais. Ele quer ativar em você uma fé que permanece, que atravessa desertos, que derruba gigantes, que resiste às tempestades. Essa fé que vai além do sentimento, que não depende do que os olhos veem. Uma fé firme, fundamentada na rocha. E essa rocha é Cristo. Se você estiver nele, você não vai afundar. Isso é para você que tem sentido vontade de desistir.
não desista. Porque o que Deus tem preparado para você é maior do que a dor do agora. Pode não fazer sentido ainda, mas você vai olhar para trás e entender que cada lágrima regou o terreno do seu milagre. O céu está te vendo. E o mesmo Deus que começou essa obra vai terminar. Ele não faz nada pela metade. Então não pare. Continua. Confia. Mesmo que a fé hoje seja pequena, mesmo que seja só um fio de esperança, entrega esse pouco nas mãos de Deus e observa o que Ele vai fazer, porque nada é grande demais para o Deus que te ama com amor eterno e fiel. Isso é para você que continua aqui, com o coração ainda apertado, mas disposto a ouvir o que Deus tem para dizer. Às vezes, Ele não muda o cenário logo de cara. Ele começa mudando a gente por dentro. E é por isso que, mesmo sem entender tudo, você está aqui, sendo moldado, trabalhado por Deus no lugar mais íntimo, o seu coração. Pode ser que você esteja passando pela fase do ainda não. Ainda não chegou a resposta. Ainda não veio o milagre. Ainda não mudou a situação. Mas o ainda não de Deus não é negação, é preparação. Enquanto você espera, Deus está fortalecendo sua fé, está ensinando você a depender dele de um jeito mais profundo, mais íntimo, mais maduro. Ele está desenvolvendo em você uma fé que não se abala com o tempo, que não desiste nas pausas, que não retrocede diante da demora. Uma fé que confia mesmo quando não vê. Lembra de José? Ele teve sonhos grandes, promessas incríveis. Mas o caminho entre a promessa e o cumprimento foi cheio de processos. Foi vendido, injustiçado, esquecido, preso, mas em nenhum momento Deus deixou de estar com ele. E o mais impressionante, em cada fase, José manteve a integridade, a fé, a confiança. Ele não virou as costas para Deus porque a vida ficou difícil. Ele se manteve firme e por isso Deus o honrou. O que era injustiça virou testemunho. O que era dor virou plano. O que parecia fim virou promoção. E é assim que Deus trabalha. Ele não esquece do que prometeu, mesmo quando o cenário diz o contrário. E se Ele te deu sonhos, se plantou algo em teu coração, se te fez promessas, nada, absolutamente nada, vai impedir o cumprimento dele. Só continua. A história ainda não acabou. Agora, presta atenção nisso aqui. O que Deus está formando dentro de você, nesse tempo, é precioso demais para ser apressado. Às vezes, a gente quer respostas imediatas, mas Deus está formando raízes. E quanto mais profundas forem essas raízes de fé, mais firme você vai estar quando o milagre vier. Porque não adianta ter bênção se não tiver estrutura emocional e espiritual para sustentá-la. Deus não quer só entregar algo para você. Ele quer que você esteja preparado para viver tudo sem perder o coração, sem perder a essência, sem se afastar dele depois que a promessa se cumprir. Por isso, valoriza esse tempo com Deus. Mesmo que seja um tempo de lágrima, Ele está cuidando de cada detalhe. Você está sendo forjado, não abandonado. Ele não se afasta no processo. Ele se aproxima. Você não chegou até aqui à toa. Deus sabe que você está cansado e mesmo assim você não parou de buscar. Sabe por quê? Porque existe algo em você que o mundo não conseguiu apagar. A fé. Ela pode estar pequena, abalada, trêmula, mas ainda está viva. E fé viva atrai o céu. Talvez você tenha até se sentido culpado por duvidar às vezes, por se sentir fraco, por pensar em desistir. Mas Deus não te ama menos por isso. Ele não te rejeita por estar frágil. Ao contrário, Ele acolhe, Ele entende, Ele fortalece. A fé ousada não é a fé que nunca vacila. É a fé que, mesmo vacilando, escolhe continuar crendo. É essa fé que está sendo ativada agora, enquanto você escuta. E não importa o tamanho dela, nas mãos de Deus, até o menor grão de mostarda move o maior dos montes. Deus está falando com alguém agora, e talvez seja com você.
Essa luta não vai durar para sempre. Esse tempo difícil não é o fim da linha, pode ser um recomeço. Uma nova chance de ver a fidelidade de Deus, de um jeito que você nunca viu antes. Ele vai te ensinar a andar sobre as águas. Ele vai te fazer crescer no meio da escassez. Ele vai provar que ainda faz milagres. Mas antes disso, Ele quer que você volte os olhos para Ele, que você confie de novo, que você entregue tudo, inclusive o que você tentou controlar com as próprias mãos. Fé ousada é entrega total. É dizer: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. E quando você chega nesse lugar de rendição, você está pronto para ver o sobrenatural se manifestar, porque Deus age com poder na vida dos que confiam. E eu sei, tem dias que parece que ninguém vê o quanto você está tentando, o quanto você está lutando para continuar sorrindo, servindo, vivendo. Mas Deus vê. Ele conhece cada esforço silencioso, cada renúncia feita por amor, cada lágrima derramada em secreto. Ele vê o quanto você desejou apenas um sinal, uma direção clara, uma paz que acalmasse essa tempestade interna. E Ele está respondendo com essa palavra agora. Não como um alívio momentâneo, mas como um renovo real. Ele quer te levantar do chão com esperança nova. Ele quer reacender os sonhos que você deixou guardados. Ele quer te lembrar que o céu ainda tem planos perfeitos para você. E mesmo que ninguém mais entenda o que você sente, Ele entende. Porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Fica comigo até o final, porque ainda tem mais para ser derramado sobre sua vida. Deus está curando feridas antigas, arrancando mentiras que foram plantadas no seu coração, desfazendo laços de medo e dúvida. Tem libertação acontecendo enquanto você ouve, tem cadeias caindo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela está entrando agora como bálsamo, está limpando áreas que estavam machucadas, está trazendo alívio onde havia peso. Está restaurando a tua fé e te lembrando que você ainda pode viver coisas lindas com Deus. Ainda não acabou. Você ainda vai sorrir de novo, ainda vai ver portas se abrindo, ainda vai viver o cumprimento de promessas. Porque Deus não mente, Ele é fiel e Ele te ama com amor eterno. E se tudo o que você conseguir fazer hoje for dizer: Senhor, eu confio em Ti, já é suficiente. Porque Deus não espera de você uma fé perfeita, Ele espera um coração sincero. E um coração sincero, Ele jamais despreza. Então fecha os olhos por um instante, respira fundo e deixa essa verdade te envolver. Você não está sozinho. Você é amado, você é visto, você é cuidado por um Deus que nunca perdeu o controle de nada. E mesmo quando você perde as forças, Ele continua sustentando tudo com suas mãos. Confia, só confia. Deus já começou a obra e Ele mesmo vai terminar. Você que ficou até aqui, isso já diz muito sobre o que Deus está fazendo dentro de você, porque só quem está buscando algo maior permanece até o fim. E o que você está buscando, na verdade, não é uma solução rápida, mas um reencontro com a sua fé. Uma fé que talvez tenha sido ferida pelas frustrações, abafada pelas dores, esquecida entre as perdas, mas que ainda pulsa aí dentro. Deus está soprando vida sobre essa fé agora. Ele está dizendo: filho, filha, volta a crer. Isso é para você guardar no coração. Mesmo quando você não sente, Deus está perto. Mesmo quando você não vê, Ele está agindo. Mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento. Deus está cuidando de detalhes que você nem imagina. Ele já está à frente de você, preparando encontros, respostas, provisões, curas, milagres. Nada escapa ao olhar dele. E o que parece demorado, na verdade está sendo ajustado com perfeição. Porque quando Deus fizer, vai ser completo. Vai ser do jeito dele. Vai ser muito maior do que você está esperando. Então se agarra nessa fé.
Fortalece teu espírito, descansa o coração e não esquece, Deus é especialista em fazer o impossível parecer simples quando chega a hora. Eu quero te convidar agora a orar comigo. Não precisa ter palavras bonitas, só um coração sincero. Esse é o momento de entrega. Fecha os olhos, se puder, e deixa Deus te tocar nessa oração. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu me coloco diante de Ti em favor dessa vida preciosa que está ouvindo essa oração. Tu conheces cada pensamento, cada sentimento escondido, cada batalha que tem sido enfrentada no silêncio. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, renova essa fé agora, fortalece esse coração cansado, restaura o ânimo, traz consolo, traz clareza, traz descanso. Que essa pessoa sinta tua presença de forma real aí onde ela está. Que ela saiba profundamente que nada é grande demais para o Senhor. Que nenhum obstáculo é impossível de ser vencido quando colocamos tudo em tuas mãos. Eu declaro bênção sobre essa casa, paz sobre essa mente, cura sobre esse corpo, libertação sobre qualquer prisão emocional ou espiritual. Que haja luz, que haja esperança, que haja fé firme, mesmo em meio às tempestades. Sopra teu Espírito, Senhor, e faz florescer o que estava seco. Toca nessa alma com teu amor e levanta essa pessoa com ousadia, coragem e convicção. Ela é amada, é escolhida, é cuidada por ti, e nada vai impedir o teu agir na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Isso mostra que seu coração está aberto para Deus e Ele honra cada passo que você dá em direção a Ele. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus falou comigo, ou eu recebo essa palavra. Isso não é só um gesto, é um ato de fé. Compartilha também com alguém que está precisando ouvir essa verdade. Seja um familiar, um amigo, alguém que talvez esteja perto de desistir. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho para continuar recebendo palavras que edificam e fortalecem. Aqui, você não caminha sozinho. Estamos juntos, seguindo em fé e crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Deus te abençoe profundamente e até a próxima palavra.